Paz do Senhor, irmãos. Vamos dar continuidade aqui à nossa reflexão. Nós começamos falando sobre a importância e a união da doutrina e vida cristã, né? Falamos que a herança wesleyana, que é uma herança puritana, né? Os puritanos tinham muito claro que a teologia fora dada para conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Qualquer outro uso para a teologia seria nocivo, né? Tanto que não só naqueles dias como nos nossos dias nós temos teólogos hoje não crentes, né? Que usam a teologia como uma matéria, como um segmento acadêmico apenas, né? Sem realmente uma experiência divina. Então, essa herança nós temos, tá? E eu quero frisar isso, até porque, como eu falei na última terça-feira, alguns ainda têm dificuldade com relação à doutrina, à teologia, a um pensamento, uma ideia de que, como por exemplo, alguns usam aquele texto de 2 Coríntios, né, fora do contexto, a letra mata, né, como se estudar, né, ler, trabalhar com teologia trouxesse frieza espiritual. O que traz frieza espiritual é uma atitude de coração já pré-disposta a essa realidade. Então essa que é a realidade. Se nós usarmos o que nos foi dado com o intuito de conhecer a Deus e torná-lo conhecido, nós vamos avançar. Aliás, é digno de nota aqui a necessidade de crescermos no conhecimento, no entendimento. Isso faz parte da vida espiritual, né? Faz parte da capacidade de crescimento, de amadurecimento, né? De conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, né? Então, é de suma importância nós atentarmos para isso. Falamos também sobre o quadrilátero wesleyano, que são instrumentos, né, que se usa para o entendimento e a compreensão, a ajuda no entendimento, na compreensão e na prática da palavra de Deus. Lembrando que dentro da teologia wesleyana a palavra é o centro, tá? Tudo deve ser trazido sob a luz da palavra e a partir daí a experiência deve ser genuína e verdadeira dentro de um crivo da palavra de Deus, até porque entendemos e cremos, porque assim de fato a palavra na verdade, inspirada pelo Espírito de Deus, né, e é Deus falando. Então nós vimos essas realidades aí, né, o quadrilátero é a tradição, a razão, a experiência e a criação, ok? Nós falamos sobre a tradição já, né, se eu não me engano, é aqui que nós paramos, né, Mateus? Ok? Então nós vamos dar continuidade daqui, ok? Lembrando que uma escola, então você tem liberdade de participar, perguntar, que a gente vai desenvolvendo, porque nós precisamos de muito tempo, ok? Então, dentro do quadrilátero aí nós temos a razão, ok? A razão é um instrumento que vai nos ajudar ao entendimento, à compreensão e à prática da palavra de Deus. Atenção, olha o que o Wesley falou: o Filho de Deus começa a sua obra no homem, capacitando-nos a crer nele. Ele abre e ilumina os olhos do nosso entendimento. Segundo Wesley, sem a razão não podemos entender as verdades essenciais da fé. Nós pensamos e deixamos pensar. Faz parte de um cristianismo sadio usar a razão, o julgamento crítico, a comparação e a reflexão. O metodismo wesleyano, mesmo pentecostal, não eliminou as escolas, faculdades e nem mesmo a reflexão teológica. Wesley sempre recomendou que seus pregadores lessem e estudassem por horas e horas. Perceba aqui que há uma colocação, aqui é uma ênfase, assim, o metodismo wesleyano mesmo pentecostal. Por quê? Porque em alguns segmentos pentecostais, como eu falei, a questão da leitura, do estudo, de fazer seminário, de ler bons livros, não tem nada a ver com espiritualidade.
Tem tudo a ver com frieza espiritual, racionalismo, né? E a bem da verdade é justamente o contrário para quem usa o conhecimento com o propósito de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O avivamento wesleyano, dentre outras coisas, trouxe a importância da razão, tá? Que é uma das realidades que mostra que somos imagem e semelhança do Criador. A capacidade de pensar, de refletir, né? De analisar, de criticar, tá? Olha ali, ó, nós pensamos e deixamos pensar. Esse é o pensamento livre, tá? No sentido legítimo e verdadeiro. Não o pensamento livre que a gente ouve aí, que você pode pensar qualquer coisa menos aquilo que é verdadeiro, né? Aquilo que é puro, aquilo que é santo. Então, dentro do movimento wesleyano, a ideia é realmente você expressar o seu pensamento, lógico que entendendo que todo pensamento ele é trazido para ser colocado sobre a luz da palavra de Deus, tá? Nós não entendemos a Bíblia só com razão, até porque é um livro espiritual. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas entenda isso: a experiência espiritual genuína, ela não anula a razão. Ela pode e vai ir além. Você vai ter experiências que vão ir além da razão. Não tem como explicar. É uma intervenção divina. Mas entenda, ela passa pela razão. Então, se nós queremos crescer e amadurecer e vivenciar a espiritualidade genuína, dentre outras coisas, nós temos que aprender a usar a razão. Lendo, meditando, exercitando o pensamento legítimo e verdadeiro, prestando atenção no que está sendo falado. Se eu não me engano, terça-feira eu falei aqui, terça-feira passada, que não é porque nós estamos falando aqui e nós temos um compromisso com a verdade, nós temos um compromisso com o Evangelho, que você vai aceitar, simplesmente porque nós falamos. Eu disse que nós temos que ter a atitude dos irmãos de Bereia, que estavam ouvindo nada menos do que o apóstolo Paulo. Pois não? Sim, com o intuito de crescer, com o intuito de aprender, com o intuito de ter a compreensão exata, tá? Não aquela crítica destrutiva, não aquela crítica carnal, não aquela crítica simplesmente porque eu discordo, porque eu não creio, né? Embora isso possa acontecer e tem liberdade para isso, mas a ideia aqui é refletir. Sim, exatamente, tá? E eu sei que, exatamente isso, tá? Eu sei que alguns líderes, eles não gostam de serem questionados, interrogados. Eles querem falar e serem ouvidos e pronto, acabou. Essa não é uma atitude, no mínimo cristã, tá? Porque nós não somos donos da verdade. Deus é. Somos apenas instrumentos. Tá? Olha só, Atos capítulo 17, verso 10 e 11. Alguém leia para nós, preste atenção. Atos capítulo 17, verso 10 e 11. Percebam aqui que diz que eles eram mais nobres. A nobreza aqui não é de nascimento, a nobreza aqui é de mente. A palavra nobreza ali no original significa uma mente livre de preconceito. Uma mente que está aberta para ouvir, para entender, compreender, aprender. Tá? O texto aqui diz também que eles
Ali diz de bom grado, né? Mas aqui que não deixa de ser a mesma coisa, mas fala que com toda avidez eles receberam a palavra. E depois eles foram examinar as Escrituras para ver se o que Paulo estava pregando de fato tinha fundamento. Crescimento espiritual, primeiro, é uma responsabilidade pessoal. Não terceirize isso. Deus levanta instrumentos na igreja, professores, pregadores, mestres, mas eles são apenas instrumentos. Há uma responsabilidade pessoal de cada um, se dedicar à leitura, à reflexão, o uso da razão, principalmente nos nossos dias, a necessidade. Entenda que se alguém cativar a sua mente, você se torna cativo por inteiro. Não precisa colocar algemas em você, não precisa colocar você numa cela. Se aprisionar a sua mente, você está todo preso. Pode ter certeza disso. Então use. Uma geração que infelizmente, na sua grande maioria, não pensa. Aí assim, irmãos, por favor, me entenda. Às vezes eu vejo algumas coisas nas redes sociais, pessoal cristão, né? E alguns ficam chateados porque outros se referem ao pessoal da igreja como gado, né? Que são conduzidos. Mas pense, se alguns não estão nessa posição por não pensarem, por não usarem a razão, se você for questionado na sua fé, por que você crê em Jesus? Por que você acredita em céu e inferno? Por que você acredita em milagre? Qual vai ser a sua resposta? Estamos aptos para sentar e ouvir as críticas em relação à nossa fé? E como disse o apóstolo Pedro, estamos prontos para responder com toda a mansidão a razão da nossa fé? Isso não é só responsabilidade da liderança, isso é responsabilidade da igreja. A razão é um instrumento. Use. Aliás, a leitura, a boa leitura, né? Dentre outras coisas, ela combate o estresse, Alzheimer, depressão, ansiedade e outras tantas síndromes aí de doenças psicossomáticas. O exercício da leitura ajuda na sua saúde emocional também. Leia. Adquire o hábito da leitura. Agora, leia bons livros. Você entende? Então vamos lá. Pode passar aí, Mateus, faz favor. O outro instrumento, a experiência na tradição wesleyana. Nós temos aí a tradição, a razão e a experiência. E aqui está falando de experiência mesmo. Ok? O metodismo está repleto de relatos de experiências com Deus. A experiência de um coração aquecido e abrasado nos ensina que ser cristão não é tão somente estar intelectualmente convencido de uma doutrina e nem defender intransigentemente princípios teológicos. Viver sem dúvida é mais importante que defender essa doutrina. Alguns estão vivendo uma religiosidade que nunca experimentou o sagrado. Aquilo que as Escrituras prometem eu desfruto, disse Wesley. Wesley insiste que não podemos ter certeza razoável de coisa alguma sem a termos experimentado pessoalmente. Obviamente a experiência não determina, atenção aqui, obviamente a experiência não determina a doutrina. A Bíblia é a autoridade maior, mas fora a Escritura,
É a experiência a prova mais forte do nosso cristianismo. Todavia, Wesley sempre aconselhou cautela no que tange às experiências e impressões pessoais. Olha só. Quantos há que tomaram a voz da própria imaginação como testemunho do Espírito, enquanto estivessem fazendo as obras do diabo? Isso é parte de um sermão de Wesley, que ele está pregando sobre o testemunho do Espírito. A vida devocional na tradição wesleyana é grande geradora de experiências com Deus. Então vamos lá por parte. O novo nascimento é uma experiência ou não? Tem uns aí que tem dúvida. Batismo com o Espírito Santo é uma experiência ou não? Cura é uma experiência ou não? A vida cristã se desenvolve e avança com experiências com Deus. Esse Deus que fala e você ouve. Você ouviu a voz de Deus, pastor? Eu ouvi como? Não sei, eu ouvi. Deus falou comigo. Deus me disse, vai, fica. Não é porque boa parte usa isso como seu carro-chefe, né? Não tem outra coisa a não ser experiência, e porque a partir daí, né, traz qualquer absurdo. Esses dias eu estava ouvindo um pregador, olha só, pregador falando que no Éden, quando Eva, na verdade conversou com Satanás, ela foi violentada por ele sexualmente. E para Deus não matar Eva, Adão comeu do fruto para que Eva não fosse morta por Deus. E o pessoal falou, aleluia. Então existe um extremo de só experiência. Existe um outro extremo, de que é só razão. Aqui é um equilíbrio. Deus é um Deus de experiência. Se você não tivesse as experiências que você teve ao longo da sua caminhada até aqui, com certeza você estaria no mesmo lugar onde começou, ou até mesmo teria retrocedido. Testemunho. Percebi Deus, senti Deus, Deus falou comigo, Deus operou, Deus respondeu a oração, li a palavra, tive um entendimento, compreendi. A experiência de um coração aquecido, que é a experiência de Wesley. Então, quando ele prega aqui sobre o testemunho do Espírito, que está lá em Romanos capítulo 8, se não me foge a memória, verso 16, alguém confirme para mim aí, Romanos 8, 16. Wesley disse, isso não pode ser apenas uma doutrina, deve ser algo que eu preciso experimentar da parte de Deus. O Espírito testificando no meu espírito que eu sou filho de Deus. É uma doutrina, sim, mas toda doutrina é uma porta para uma experiência genuína com Deus. Escute isso, entenda isso. Toda doutrina bíblica é uma porta para uma experiência genuína com o Espírito de Deus. Alguém achou? Pode ler. Então, o John Wesley estava pregando sobre o testemunho do Espírito, porque alguns no seu tempo, o testemunho do Espírito é uma doutrina, é uma verdade, é um ensino. O Espírito testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Ponto. O Wesley diz, não, mas se é doutrina, é porta de entrada para a experiência. Eu quero sentir, eu quero viver isso. Eu quero ter a experiência do Espírito Santo testificar no meu espírito de que eu sou filho de Deus. E ele teve. Senti o meu coração estranhamente aquecido e naquele momento tive plena certeza que o Senhor perdoou todos os meus pecados. Agora é interessante porque ele coloca aqui, que nós temos que ter cuidado, né, esse equilíbrio, né, e que a Escritura está acima, né? Obviamente a experiência não determina a doutrina, isto é, não coloque a experiência na frente, ou a partir da experiência formule doutrinas, porque não funciona assim. Eu posso contar uma experiência para você, seja na área que for, mas é uma experiência minha, ela não é uma doutrina,
Você está entendendo ou não? Então tem que passar como experiência, no intuito de mostrar para você que Deus se manifesta, e que Ele pode se manifestar na sua vida em outra área de forma diferente. Agora, entenda uma coisa: quando a Bíblia é a autoridade maior, e ela é a autoridade maior, a doutrina, debaixo de reflexão, de estudo sobre os domínios do Espírito, vai produzir experiência. E aí então, que era algo muito, digamos assim, enfatizado no movimento wesleyano, atenção aqui, lá a última frase ali, ó, a vida devocional na tradição wesleyana é grande geradora de experiências com Deus. Se você pegar, por exemplo, o diário de Wesley, ele vai relatar ali. Uma outra oportunidade nós lemos aqui sobre, quando ele estava falando sobre a Bíblia, né, que ele pegava a sua Bíblia, sentava e estava ele e Deus. É quando nós perguntamos para vocês assim, ó, como está a sua vida com Deus? Né? E nós repetidamente falamos aqui que a grande maioria pensa que vida com Deus é vir na igreja. É a sua devoção pessoal. É pegar a sua Bíblia e se retirar para estar com Ele. Ouvi-lo, percebê-lo, senti-lo, porque Ele é real. Ou você pensa quando você pega a sua Bíblia e sai para um lugar para orar, seja no quarto, no banheiro, onde for. Lembrei agora de um irmão que ele se converteu, primeiro que a esposa, e a esposa não podia ver ele orando ou lendo a Bíblia. Então ela esperava ela dormir, e ele entrava no banheiro, se encerrava no banheiro para orar e ler a palavra. Você acha que quando você pega a Bíblia e você vai para um momento de oração, você acha que Deus não está ali? Olha o que Jesus diz em Mateus 6, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que está em secreto. O original ali é o seguinte: o teu pai que está ali te recompensará. Ele está presente. Ele não somente está conosco, Ele habita em nós. E na experiência do movimento wesleyano é justamente isso. Então, se você não estabeleceu na sua vida ainda o hábito, a disciplina de se retirar para ouvir Deus através da palavra, e falar com Deus através da oração, e cantar para Deus, escute, a sua vida espiritual, ela não cresceu e não vai crescer. Você não desenvolve como deveria só vindo nos cultos. Você tem que ter a sua experiência com Deus. Você tem que se retirar para estar com Ele. Às vezes chegam para nós assim: pastor, está muito frio aqui. Tá bom. Está entendendo? De cada 10 você pega 9 dessas pessoas. Elas não têm vida devocional. Elas dependem dos outros. E se o pastor não pregar um pouco mais com eloquência, porque confundem, acham que eloquência é unção. Unção é quando a palavra chega ao teu coração e te impulsiona para uma transformação, seja no grito, seja na tranquilidade. Que às vezes a minha esposa assim, fala um pouco mais baixo, mais calmo, mais devagar. Às vezes ela fala pela grande maioria de vocês, gostariam de falar para mim: pastor, pelo amor de Deus, pastor, fala um pouquinho mais baixo, fala um pouquinho mais devagar. Então,
se abra para essa realidade, ok? Até aqui tudo bem? Pode passar aí, Mateus, vamos lá. E por último, não menos importante, a criação nos ajuda a entender e compreender e praticar a palavra de Deus. Antes de entrar aqui, eu lembrei, estava ouvindo um doutor, e ele falando sobre como vencer a ansiedade. Aí ele diz que ele fala para os seus pacientes que ele não pode usar a Bíblia, né, por ética, aquela coisa toda. Então, uma das coisas que ele falou que me chamou muita atenção, ele disse que chegou um paciente, né, com crise de ansiedade, foi falando aquela coisa toda, e aí quando o doutor começou a falar, uma das orientações, ele disse assim: você precisa passarinhar. Aí eu, como assim, doutor? Pare, vá para um lugar, na natureza, e observe os pássaros. Mas fique ali, olhe para o pássaro, quando ele sai de um galho e vai para o outro, aí ele voa, você acompanha até ele desaparecer, aí vem outro, e você vai ver que as suas emoções vão começar a se estabilizar, contemplando a natureza. O que Jesus disse? Contemplai os lírios do campo. Observe a natureza. Sabe o que essa geração faz? Lugar bonito, lindo. Não desfruta. Você pergunta sobre o local, não sabe nada. Mas está lá a selfie. Uma geração que não desfruta. E aí nós somos hoje um país, em primeiro lugar, em ansiedade. O terceiro em depressão no mundo. Porque é um dos países que mais usa a tecnologia. O problema não está na tecnologia. Não está no celular. É a nossa atitude para com ele. Estudos dizem que uma hora nas redes sociais, áudio e vídeo, é suficiente para disparar, potencializar doenças psicossomáticas. O brasileiro, em média, gasta 8. Criação. O mundo ao redor de nós é o poderoso volume onde Deus se revelou. Concebe que a existência das criaturas demonstra a existência do seu Criador. A criação fala de ordem. Deus é Deus de ordem. A criação ainda nos ensina que a terra é de Deus e que por isso devemos compartilhar coisas criadas. O metodismo ensina a mordomia da criação, da natureza. Por fim, nós seres humanos fomos criados por Ele também, a sua imagem e semelhança. Isso traz a cada ser humano dignidade total. Isso nos leva a valorizar as pessoas não pelo que possuem, representam, nem por terem errado ou não, mas simplesmente por serem humanos, terem sido feitos por Deus. Você quer ver uma coisa? Salmo 19, primeira parte. Salmo 19, primeira parte. Alguém leia para nós do verso 1 ao verso 6, com tranquilidade, vamos prestar atenção, vamos acompanhar. Salmo 19, do verso 1 ao verso 6. Não, esse é um. Salmo 19.
Ok. Maravilha. A partir do verso 7 ele vai falar sobre a revelação de Deus através da lei. Aqui o salmista está falando da revelação de Deus através da criação. Tá? Duas coisas rapidamente. Primeira coisa, aqui no verso 1, os céus proclamam. Proclamar aqui é declarar. Ele está pregando. Os céus é a criação. O universo. Eles estão gritando. Por isso que Paulo em Romanos diz que a terra geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Não é para adorar a terra, não. Não existe esse negócio de mãe terra. Não. Não é isso. É entender e ouvir Deus através da criação. Quer ver uma coisa? Quando você acorda pela manhã e levanta e vai ao pátio, à varanda e vê um dia de sol, aquela coisa, aquele ar puro, você não se sente bem? É uma sensação, né? Quando está meio nublado, chuvoso, você não tem a mesma sensação, não é? Porque o tempo afeta as nossas emoções. Nós somos sensíveis. Ele está falando. Os céus proclamam. Mas não somente isso, olha o que o texto diz aqui. Que um dia discurso, outro dia, uma noite revela conhecimento, outra noite não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. Olha o milagre. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Sabe o que eu lembrei aqui? Eu pedi para os músicos me ajudarem, porque eu ouvi uma vez um testemunho sobre aquela música do... Ieua, como é que é? Do Ademar de Campos. Ieua. Você sabe o que significa Ieua? Quem sabe? Jesus, Jeová, Senhor, exatamente isso. Se eu não me engano, ele estava numa praia, ele saiu para meditar, e ele parou para ouvir o barulho das ondas. E ele começou a adorar. E Deus lhe deu um cântico. Eu sou grato por tudo que tenho e eu, a natureza fala. Você vai ver, se você tirar um tempo aí, 10, 15 minutinhos, aliás, quando a Ângela, a médica falou que ela estava com problema de pressão, e pressão alta, aquela coisa toda, e ela tinha que caminhar, e a orientação, de preferência, caminhe ao ar livre, não leve celular, não converse assuntos que vão distrair, esteja ali só para desfrutar da natureza e caminhe. Onde que você vê isso na Bíblia? No final da tarde, Deus vinha ter com Adão. O ar está mais puro. Ele entra nos pulmões, limpa, e há fôlego, há renovo. Nada é por acaso. A criação. Por que está tudo descontrolado agora? Porque a terra está falando, está gemendo. Cristo está voltando. Até aqui tudo bem? Então vamos lá, Mateus, pode passar. Ok, nós vamos entrar então nas doutrinas propriamente dito, né? Nós temos aí, é um ponto de partida, tá? Não é muitas doutrinas, mas as principais, tá? E essas doutrinas é o que nós cremos, como metodista wesleyano, tá? Você está no corpo de Cristo e na denominação wesleyana. Então vamos lá, doutrinas são princípios de fé e prática. Crer e praticar, estas coisas andam juntas, tá? A vida cristã se dá realmente no exercício da fé. O que eu creio eu coloco em prática.
porque não basta dizer eu creio. Tá? Doutrinas são princípios de fé e prática pelos quais a Igreja Metodista Wesleyana se orienta, conforme fundamentado nas Escrituras do Antigo e Novo Testamento. A Bíblia toda. Toda a Bíblia. Nossa denominação possui uma declaração e um corpo doutrinário ortodoxo que no essencial nos une às demais denominações e grupos de cristãos herdeiros da Reforma e do despertamento wesleyano do século XVIII. Atenção aqui, a herança da Reforma e do despertamento wesleyano, ok? Vamos lá, vamos para a primeira doutrina e vocês vão me ajudar. Primeira coisa, nós cremos um só Deus. Há um só Deus vivo e verdadeiro, soberano, eterno, de infinito poder e sabedoria, criador e conservador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Na unidade de sua divindade, há três pessoas de uma só substância, de existência eterna, igual em santidade, justiça, sabedoria, poder e dignidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu quase falo mistério aqui, porque isso aqui é conteúdo de oração, irmãos. Lembra que a doutrina não é só para o intelecto, é para a experiência com Deus? Imagina você chegar diante do Senhor: Senhor, Tu és um Deus vivo e verdadeiro, soberano, eterno, infinito, de infinito poder e sabedoria. Tu és o Criador e conservador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Na unidade da sua divindade, ó Deus, há três pessoas de uma só substância, de existência eterna, igual em santidade, justiça, sabedoria, poder e dignidade. Tu és o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E larga uma rajada de mistério. Você está rindo, mas é verdade, irmão. A gente não faz isso. A gente sabe, conhece, domina, mas não traz para a experiência de vida. Vamos trazer para a experiência de vida. Alguém nos ajuda aí? Êxodo capítulo 20, verso 2 e 3. Ok, tá? Salmo 145, verso 13. Será que existe algum lugar no mundo vizinho e invisível que Deus não governa, irmãos? Mateus capítulo 28, versos 19 a 20. Isso. É isso aí. Então, para nós, biblicamente falando, não existe deuses. Há um só Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Esses dias eu estava vendo um debate e um pastor defendendo, que são os unitarianos, eles só creem em Jesus Cristo. E a coisa estava... Ele chegou a afirmar que a doutrina da Trindade é a marca da besta. Mas você canta as músicas dele, se alegra, chora, acha uma benção, né? Eu só lhe faço uma pergunta: pode de uma fonte salgada jorrar água doce? Pense nisso. A coisa é séria, irmãos, é radical. Há um só Deus. A coisa fica feia. É um só Deus. Não existe. O povo fica, né? Oi, pastor, que bênção. Deve ser uma bênção mesmo. Um só Deus. Não há possibilidade, irmãos. Anjos, querubins, serafins, Satanás, os demônios, homens, não são deuses. Eles não são onipotentes, onipresentes, oniscientes, não são imutáveis, não são eternos, não são infinitos, não são criadores, conservadores de todas as coisas visíveis e invisíveis. Essas características são exclusivas do Deus Trino.
O Deus que eu e você adoramos, amamos e honramos. Nós cremos nisso. E por isso não nos submetemos e não oramos, não dirigimos o nosso louvor e a nossa adoração, senão ao único Deus trino e eterno. Ok? Tudo tranquilo? Pode passar, Mateus. Vamos lá. Jesus Cristo, o Filho que é a palavra do Pai, encarnou-se no ventre da Virgem Maria, reunindo assim duas naturezas inteiras e perfeitas, divina e humana, para ser conhecido como o verdadeiro Deus que sofreu, foi crucificado, morto e sepultado, reconciliando-nos assim com o Pai e fazendo expiação pelos nossos pecados. Jesus Cristo, Filho, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Atenção aqui, encarnação é diferente de reencarnação. Reencarnação não existe. Encarnação só é possível o divino se tornar humano. O humano não se torna divino. Só Deus pode encarnar, se tornar homem. Foi o que aconteceu com Jesus. Ok? Isso aqui é fundamento, irmãos. Não existe reencarnação. Morreu, vem no outro corpo, não. Para vir de novo, só que aconteça a ressurreição. Pois não? A encarnação é só divina para humana? Para humana. Nós não somos uma encarnação. Não. Nós somos criação. Isso. Boa pergunta. Ótima pergunta. Nós somos criação. Nós somos criação. E não podemos nos tornar divinos. Mas podemos ser transformados à semelhança. Até porque nós somos os únicos seres criados que podemos nos tornar um com Deus. Nenhum outro ser criado pode se tornar um com Deus a não ser nós. E o viés é o novo nascimento. Ok? Encarnou no ventre da Virgem Maria. O milagre ali, irmãos, do nascimento de Jesus na vida de Maria, não somente que ela era virgem. Ela tinha 12 anos de idade. Ela não tinha nenhuma possibilidade humana de gerar. Seu organismo não estava pronto e maduro para isso. Se você pegar o original grego, vai falar isso. Não é só a questão da virgindade. Uma virgem pode ficar grávida, sim ou não? Uma virgem pode ficar grávida ou não? Não. Lógico que pode, irmãos. Só ter relação, perdoa a virgindade, pronto. Mas eu quero que você entenda justamente isso, porque o entendimento da grande maioria é o seguinte: ela era virgem, por isso foi um milagre. Não foi esse, irmãos. Ela não tinha estrutura orgânica para isso. Ela não menstruava. Como pode ter filho? Milagre. O Espírito gerou. Por isso que o filho não foi criado, ele foi gerado. Deus não pode ser criado. Reflexão, irmãos, nós temos que pensar. Vai muito mais além. Deu aí ou não? E aí duas naturezas plenas. Ele não deixou de ser Deus, ele abriu mão
e o meu time está ganhando. Ele abriu mão. Vamos voltar para Jesus que está melhor. Plenamente humano. Aliás, ele é referência do projeto divino para o homem, para a humanidade. Plenamente humano e plenamente divino. A expressão exata de Deus. Ele sofreu, foi crucificado, isso aqui é tudo doutrina, morto e sepultado, reconciliando-nos assim com o Pai e fazendo expiação pelos nossos pecados. Vamos aos textos, vamos lá, Lucas capítulo 1, versos 30 e 35. Meu tempo está acabando, vamos lá. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Temos aí as duas naturezas. O Filho do Altíssimo, o Filho de Deus, o Santo. Não, um santo, né? Ok? Colossenses capítulo 1, versos 15 a 20. Qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque dele foram criadas todas as coisas criadas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha preeminência, que foi do agrado do Pai que toda a virtude dele habitasse, e que a plena virtude habitasse nos anjos da sua vida, no meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Que fantástico esse texto aqui, irmãos. Imagem do Deus invisível. Deus se tornou visível em Cristo Jesus. O primogênito de toda a criação. Primeiro, proeminência. Não está falando de criação. Está falando de domínio, de proeminência. Pois nele foram criadas todas as coisas. Olha só, nos céus, que nós temos 3 céus, né, irmãos? Lembrando? Tem gente que já foi no 9º, né? Mas a Bíblia fala de 3. Sobre a terra, as visíveis e invisíveis. Olha só, sejam tronos. Ele está falando aqui de mundo espiritual. Sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele. E para ele. Olha só, ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste, tudo é sustentado por ele. Agora ele vai falar com relação à igreja. O que significa Cristo para a igreja? Ele é a cabeça do corpo. Mas não somente isso, o texto sagrado diz assim, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado.
e nós ressuscitaremos semelhante. Mais adiante nós vamos falar sobre isso. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Aqui, atenção aqui, quer sobre a terra, quer nos céus. Por quê, irmãos? Esses céus aí, eles vão deixar de existir. A Bíblia fala de novo céu e nova terra. Porque principados e potestades que foram criados por ele e para ele, que se rebelaram, serão lançados no lago de fogo e enxofre. E os ímpios também. Então não haverá mais pecado, iniquidade, maldade, porque tudo será removido, tudo será estabelecido como planejado desde a eternidade. Nele, no Senhor Jesus. Amém? Hebreus capítulo 4, aqui a gente encerra, 14 e 16. Ele é o sumo sacerdote principal. Por meio dele não podemos chegar diante de Deus. Amém? Olha só, quando você ouve essa expressão aqui, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que você entende? Alcançar socorro em momento oportuno. Vamos lá, irmãos. Ok. Ok. Socorro, ajuda. Tá dentro. Mas pode ser salvação também. Agora olha só. Verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Quando pecamos, precisamos de socorro em ocasião oportuna. Quando cedemos à tentação, e a nossa vontade é se afastar de Deus, o texto está dizendo que através de Jesus Cristo, verso 16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono do favor divino, para se receber socorro. Tudo isso é verdade, nós buscamos socorro para a cura, libertação, salvação, intervenção divina, segundo a vontade dele, como foi colocado aqui, tudo isso é verdadeiro. Mas a ideia principal do texto aqui é justamente essa. Quando eu e você pecamos, a nossa confiança deve estar no sumo sacerdote, nos achegarmos a ele. Ou então quando estamos sendo tentados e nós não estamos conseguindo avançar, buscar ajuda, buscar socorro nele. É isso que o texto está falando. Amém? Gostaria que você se colocasse em pé neste momento. Nós estamos encerrando, depois, próxima terça nós vamos continuar, tá? São 16, nós já falamos, acho que 2, isso, mas vai terminar na próxima terça, porque tudo é rapidinho, então não, para depois dar continuidade no nosso ciclo. Eu gostaria de fazer uma oração pela nossa cidade, e eu gostaria que você, que já está orando, continuasse orando, e que você que ainda não ora, colocasse no seu coração o compromisso de orar por esta cidade, interceder
E quando você andar pelas ruas da cidade, orar, para que haja paz, para que haja salvação, para que haja redenção, para que haja libertação, para que haja transformação de vidas. Entenda que esse momento ele é desafiador para nós, igreja, porque nós somos o único povo na face da terra que é o instrumento de Deus para neutralizar toda a maldade. E o que está acontecendo na cidade, dentre outras coisas, resulta não só do pecado, mas da invocação do mal. Então nós vamos invocar o nome do Senhor sobre Santana do Livramento. Gostaria que você levantasse uma de suas mãos em direção a qualquer direção dessa cidade e começasse a orar, interceder e pedir: Senhor, nós invocamos o Teu nome sobre Santana do Livramento. Pai, nós invocamos o Teu nome sobre esta cidade, Senhor. Esta cidade em que o Senhor nos concedeu, ó Deus eterno, para estarmos aqui, nascemos e vivemos e constituímos família, Senhor. Ó Deus eterno, nós invocamos o Teu nome sobre Santana do Livramento, de norte a sul, de leste a oeste. Acabamos de ver na Tua palavra, Senhor, ó Deus eterno, que o Senhor é soberano, que o Senhor, ó Deus, é o Criador das coisas visíveis e invisíveis, que não há, nunca houve e jamais haverá outro Deus semelhante a Ti. E neste momento, revestidos de Cristo, ó Deus, cheios do Teu Espírito, nós agora fazemos frente a todo principado, a toda potestade, a todo dominador, a toda força maligna invocada nesta cidade para trazer morte, para trazer violência, para trazer destruição, para trazer todo tipo de doença, para trazer todo tipo de mal. Nós agora nos posicionamos como igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós repreendemos o poder de Satanás, nós repreendemos o poder das trevas, espíritos malignos que foram invocados, nós agora os repreendemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que a Tua glória comece a varrer as ruas desta cidade, ó Deus, e que haja em Santana do Livramento não notícias de morte, não notícias de violência, mas notícias de salvação, notícias de redenção, notícias de libertação, notícias de transformação pelo poder do Evangelho. Meu Deus, notícias de cura, de restauração de vidas, de consolo, de conforto a famílias que sofrem. Meu Deus, nós invocamos a Tua glória sobre esta cidade, que as trevas sejam dissipadas e que Tua glória resplandeça sobre esta cidade e o Teu nome seja glorificado, a Tua palavra seja honrada. Levanta o Teu povo, o povo que se chama pelo Teu nome, no poder do Teu Espírito, andar pelas ruas desta cidade e que sejam instrumentos do Senhor, no trabalho, nas escolas, nas faculdades, nos recintos públicos, de manifestação do Teu poder, meu Deus, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Para a glória do Teu nome oramos, em Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe.